No ano de 2024, eu estava frequentando uma igreja, da base dela é Batista, em outra cidade metropolitana, em torno de 25 quilômetros da minha casa. Estava chovendo, eu sempre ando de moto, gosto muito, e a chuva não me incomoda, né? Porque quem tem medo de chuva e medo de cair não anda de moto, e eu não tenho, mas pago caro por isso, essas rebeldias, né? E aí estava chovendo e a minha moto estava boa, que eu tinha trocado a parte de a ignição, troquei na loja, na concessionária da Honda, estava perfeito. Só que quando eu fui ligar essa moto, a moto não pegou. Aquele negócio todo tapar, não pegou. Aí eu, oh, caramba, como é que pode? Aí tentei a segunda vez, nada. Falei, não, mas poxa vida, eu tenho que ir, que é o grupo da igreja lá, vai todo mundo se reunir. Às vezes na semana o pessoal comemora aniversário de alguém, aí leva o salgado, leva bolo, alguma coisa. É uma confraternização. É um dos amigos que eu tenho, são da igreja. Aí tentei ligar e nada. Aí eu falei, pô, vou ver se pega essa moto, pega no empurrão. A moto é pesada, mas eu tentei por um lado, andei por outro. E a moto conseguiu pegar. Beleza, eu fui. Andei 300 metros, quando chegou no próximo quarteirão, a moto estancou de novo. Falei, poxa vida, como é que pode? Aí tá, tentei, nada. Aí eu falei, a quarta vez, né? Aí eu falei, pô, vou tentar mais uma vez. Aí de novo, nada. Aí veio na minha mente, pô, será que é algum aviso, algum livramento? Porque essa moto estava boa, não tem motivo para isso. E de uma hora para outra, 4 vezes que a moto não pega. Mas aí vem na minha mente, poxa, eu estou indo para a igreja, né? Não estou fazendo nada de errado. Mas uma vez eu lembrei da parte de Paulo, que Paulo foi pregar em outra cidade e o Espírito Santo impediu. Quer dizer, ele estava indo com a boa missão de pregar a palavra para outras pessoas, né? Os gentios, na época, pessoas que não eram convertidas, mas Deus sabia que lá tinha pessoas que queriam bater nele, apedrejar, ou até prender ou matar, e ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir naquela cidade. Então, às vezes, a gente está fazendo uma coisa boa, vai para a igreja, para a casa de Deus, vai fazer uma coisa boa, mas só que lá na frente, o inimigo arma alguma armadilha ou alguém para te fazer mal. Então, o objetivo que você vai fazer é bom, mas no percurso, às vezes tem a armadilha, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra principados e potestades e as hostes malignas, né? As hostes espirituais do mal. Então, eu fui. Aí eu pensei, não, mas eu estou indo para a casa de Deus. Se a moto pegar, eu vou embora. A moto pegou, eu fui. Beleza. Na pista, na rodovia que eu ia, elas são 4 faixas, 2 que vai e 2 que vem. Só que estava chovendo, estava tendo uma obra, e aí no meio desse caminho, que é mais ou menos assim, uns 2 quilômetros, 1 quilômetro a 2 depois que ela pegou e eu comecei a andar, apareceu um caminhão no meio do caminho. E aí eu falei, pô, vou pegar aqui a faixa da esquerda de ultrapassagem para me livrar desse carro e ir embora, porque o trânsito estava em engarrafamento muito grande, porque estava tendo uma obra de saneamento lá. E aí imagina, né? Só uma fila para passar muita gente. Beleza. Aí eu peguei a faixa da esquerda de ultrapassagem, fui. Só que a minha moto tem um pneu, é um pneu de estrada, não é esses pneus de cross, né? Biscoitado que chama. E aí, estava chovendo, e o asfalto liso, né? Só que quando eu andei assim uns 200 metros, 100 metros a 200, essa faixa que eu ia era de um retorno. E aí, quando eu vi, já estava em cima, mas aí eu freiei, o asfalto liso, o pneu também é liso. Essas motos de corrida,
o pneu dela é ondulado, ela não tem aqueles riscos, né? É um pneu para estrada, mas ela não tem aderência praticamente. Aí já viu. Aí era um retorno à faixa que eu ia. Freiei a moto, mas não deu. Fui direto, bati nessa quina. Aí tinha um bueiro, né? Que é para absorver água de chuva, né? Um bueiro. E aí eu bati com essa moto que a frente da moto virou um L. E quando eu bati, a moto ficou, eu voei. E a moto foi, depois, ela ficou por cima da minha perna. A moto é pesada e eu não consegui tirar a moto, nem puxar a minha perna. Quando eu percebi, aí passou 2 pessoas de moto, aí parou a moto, quer ajuda? Eu falei, quero. Aí os caras me levantaram a moto e eu percebi, eu quebrei a clavícula. E aí que ficou assim o osso no pescoço, uma ponta, como se fosse um V. E aí eu todo rasgado, né? Aí o cara falou assim, o rapaz falou assim da moto, quer que eu te leve? Eu falei, cara, eu quero, bicho. Eu quero ir pro hospital. Eu falei, não, eu vou pra casa mesmo. Eu tô aqui a 2 quilômetros de casa, 1 quilômetro a 2. Aí o cara me levou em casa, eu entrei em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar no banheiro, fui no espelho olhar, a parte assim do tórax, a parte assim em cima do coração, do pulmão, tava vermelho, da cor de vinho, quer dizer, é sangue, né? E aí eu tive alguma hemorragia interna, mas Deus me livrou tanto. E aí mesmo assim, eu não fui para o hospital. Mas aí eu usei aquele suporte que você bota no braço e tal, e passei quase um mês para poder me recuperar. E a clavícula colou na marra. Quer dizer, eu paguei um preço alto por desobediência. Hoje em dia, quando o carro não quer pegar, ou quando eu sinto mal-estar, alguma coisa que eu vou sair de casa, eu já desisto, eu já não vou, porque eu já paguei caro por essa desobediência. Deus te dá o aviso, Deus te dá livramento. O carro não pega, o telefone não funciona, alguma coisa. Aí você tem que saber, tem que ter discernimento, saber que aquilo ali é o livramento de Deus. E aí eu paguei caro por isso. E também houve outros casos que eu vou contar no próximo vídeo. No ano de 2024, eu estava frequentando uma igreja, da base dela é Batista, em outra cidade metropolitana, em torno de 25 quilômetros da minha casa. Estava chovendo, eu sempre ando de moto, gosto muito, e a chuva não me incomoda, né? Porque quem tem medo de chuva e medo de cair não anda de moto, e eu não tenho, mas pago caro por isso, essas rebeldias, né? E aí estava chovendo e a minha moto estava boa, que eu tinha trocado a parte da ignição, troquei na loja, na concessionária da Honda, estava perfeito. Só que quando eu fui ligar essa moto, a moto não pegou. Aquele negócio todo não pegou. Aí eu, caramba, como é que pode? Aí tentei a segunda vez, nada. Falei, não, mas poxa vida, eu tenho que ir, que é o grupo da igreja lá, vai todo mundo se reunir. Às vezes na semana o pessoal comemora aniversário de alguém, aí leva o salgado, leva bolo, alguma coisa. É uma confraternização. É um dos amigos que eu tenho, são da igreja. Aí tentei ligar e nada. Aí eu falei, pô, vou ver se pega essa moto, pega no empurrão. A moto é pesada, mas eu tentei para um lado, tentei para o outro. E a moto conseguiu pegar. Beleza, eu fui. Andei 300 metros, quando chegou no próximo quarteirão, a moto estancou de novo. Falei, poxa vida, como é que pode? Aí tentei, nada. Aí eu falei, a 4ª vez, né? Aí eu falei, pô, vou tentar mais uma vez. Aí de novo, nada. Aí veio na minha mente, pô, será que é algum aviso, algum livramento? Porque essa moto estava boa, não tem motivo para isso. E de uma hora para outra, 4 vezes que a moto não pega. Mas aí
veio na minha mente, poxa, eu estou indo para a igreja, né? Não estou fazendo nada de errado. Mais uma vez eu lembrei da parte de Paulo, que Paulo foi pregar em outra cidade e o Espírito Santo impediu. Quer dizer, ele estava indo com a boa missão de pregar a palavra para outras pessoas, né? Os gentios, na época, pessoas que não eram convertidas, mas Deus sabia que lá tinha pessoas que queriam bater nele, apedrejar, ou até prender ou matar, e ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir naquela cidade. Então, às vezes, a gente está fazendo uma coisa boa, vai para a igreja, para a casa de Deus, vai fazer uma coisa boa, mas só que lá na frente o inimigo arma alguma armadilha ou alguém para te fazer mal. Então, o objetivo que você vai fazer é bom, mas no percurso, às vezes tem a armadilha, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra principados e potestades e as hostes malignas, né? As hostes espirituais do mal. Então, eu fui. Aí eu pensei, não, mas eu estou indo para a casa de Deus, se a moto pegar, eu vou embora. A moto pegou, eu fui. Beleza. Na pista, na rodovia que eu ia, elas são 4 faixas, 2 que vai e 2 que vem. Só que estava chovendo, estava tendo uma obra, e aí no meio desse caminho, que é mais ou menos assim, uns 2 quilômetros, 1 quilômetro a 2 depois que ela pegou e eu comecei a andar, apareceu um caminhão no meio do caminho. E aí eu falei, pô, vou pegar aqui a faixa da esquerda de ultrapassagem para me livrar desse carro e ir embora, porque o trânsito estava em engarrafamento muito grande, porque estava tendo uma obra de saneamento lá. E aí imagina, né? Só uma fila para passar muita gente. Beleza. Aí eu peguei a faixa da esquerda de ultrapassagem e fui. Só que a minha moto tem um pneu, é o pneu de estrada, não é esses pneu de cross, né? Biscoitado que chama. E aí, estava chovendo, e o asfalto liso, né? Só que quando eu andei assim uns 200 metros, 100 metros a 200, essa faixa que eu ia era de um retorno. E aí, quando eu vi, já estava em cima, mas aí eu freiei, o asfalto liso, o pneu também é liso. Essas motos de corrida, o pneu dela é ondulado, ela não tem aqueles riscos, né? É um pneu para a estrada, mas ela não tem aderência praticamente. Aí já viu. Aí era um retorno à faixa que eu ia. Freiei a moto, mas não deu. Fui direto, bati nessa quina. Aí tinha um bueiro, né? Que é para absorver água de chuva, né? Um bueiro. E aí eu bati com essa moto, que a frente da moto virou um L. E quando eu bati, a moto ficou, eu voei. E a moto depois ela ficou por cima da minha perna. A moto é pesada e eu não consegui tirar a moto, nem puxar a minha perna. Quando eu percebi, aí passou 2 pessoas de moto, aí parou a moto, quer ajuda? Eu falei, quero. Aí os caras me levantaram a moto e eu percebi, eu quebrei a clavícula. E aí que ficou assim o osso no pescoço, uma ponta, como se fosse um V. E aí eu todo rasgado, né? Aí o cara falou assim, o rapaz falou assim da moto, quer que eu te leve? Eu falei, cara, eu quero, bicho. Eu quero ir pro hospital. Eu falei, não, eu vou pra casa mesmo. Eu tô aqui a 2 quilômetros de casa, 1 quilômetro a 2. Aí o cara me levou em casa, eu entrei em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar no banheiro, fui no espelho olhar, a parte assim do tórax, a parte assim em cima do coração, do pulmão, tava vermelho, da cor de vinho, quer dizer, é sangue, né? E aí eu tive alguma hemorragia interna, mas Deus me livrou tanto. E aí mesmo assim, eu não fui para o hospital. Mas aí eu usei aquele suporte que você bota no braço e tal, e passei quase um mês para poder me recuperar. E a clavícula
coluna amarra. Quer dizer,